Fala pessoal, já estão chegando aí? Opa! Glória a Deus! Glória a Deus! Fala pessoal, boa noite, a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês que estão entrando aí. Já quero perguntar para vocês aí se o áudio está ok. Se o áudio estiver ok, deixa aí um áudio ok. Coloque também para ver se a imagem está ok. Estamos ajustando tudo aqui. Boa noite, paz de Jesus. Ronaldo, Letícia, Paulo, Rosa, todos que estão entrando aí, Marcos. Dê para mim aí um retorno se o áudio está ok. Escreva aí áudio ok, se a imagem está ok também. Obrigado, Paulo, falou que o áudio está ok. Thalita, seja bem-vinda. Rosa também. Todos que estão entrando aqui, nós já vamos iniciar a nossa maratona de hoje, né? Nosso dia de hoje. Legal, show de bola. Grupo de oração Adoradores do Altíssimo, seja bem-vindo. Áudio está ok, segundo o Ronaldo Ligeiro. Rosa, bacana. A imagem está ok também? Obrigado, Paulo, pelo retorno aí. Já vou chamar aqui, olha aqui, a Kátia Patrocínio, a esposa do Marcão, e é ele justamente que eu vou chamar agora aqui para a nossa live. Enquanto eu vou chamando ele, eu peço para vocês que estão entrando aí, clique nesse aviãozinho que tem aí na tela, né? Para que você possa encaminhar para as pessoas do teu Instagram, você que está no Facebook, de repente compartilhe com as pessoas aí que estão acompanhando. Então eu já desejo uma boa noite a todos aí, né? Do Facebook também, tanto aqui do Instagram. Eu peço que o pessoal da comunicação me informe também se está ok o áudio no Facebook também, tá? Então, nós estamos aqui tanto no Instagram quanto no Facebook. Queria saber aí como é que está o áudio também no Facebook. Vou adicionar aqui o Marcos para a gente iniciar esta live de hoje. Deixa eu só buscar o Marcos aqui, só um minutinho. Aqui. Ver se a gente consegue conectar com o Marcão, que estará comigo nessa live de hoje, aqui no perfil da RCC Arquidiocese, da RCC Sorocaba também. Opa, parece que apareceu o menino aí. E aí, Ô, Marcão? Matheus, meu caro irmão, Fala, Marco, tudo na velho, tudo bom? paz? Aquela Firme? luta, aquela paz inquieta. Glória a Deus, né? Glória a Deus por Glória a tudo Deus. isso. O pessoal tá entrando aí, Marcão. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar um pouquinho enquanto a Isso. galera vai chegando. Pessoal, não esqueçam aí, nesse primeiro momento, de clicar nesse aviãozinho que tem aí, ó, e mandar para todos os teus contatos que você tem aí na tua lista, né? Convidando para estar nessa live. E já, daqui a alguns pequenos minutinhos, nós vamos começar, né, Marcão? É isso aí. Nós estamos aí com 65, 66 pessoas já no Face, né? Aqui estamos em torno de 20, então estamos chegando aí a 100 pessoas, né? Glória a Deus, quero dar as boas-vindas a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão conectados conosco aí, perseverantes, né? Junto conosco nessas lives aí. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Glória a Deus. Marcão, você está me escutando bem? A imagem está ok aí? Tá ok, para mim tá ok. E para você tudo ok também? Imagem, som, Perfeito. tudo ok? Maravilha, Imagem, então. som, tudo perfeito. Graças a Deus. Maravilha, O pessoal que está chegando aí, graças a Deus. Gabriela, seja bem-vinda, Gabi. Quem mais que está Isso, colocando aí? Vai Luiz colocando já Gustavo, no começo. Coloque o teu grupo de oração aí, da onde que você é. Ó, o Paulo Ricieri, ali do Salesiano, né? Ó, o Diogo entrando também. O pessoal está começando a chegar. Ô, Alecão, grande abraço, Alecão. Seja bem-vindo à live desta noite. A Joana que também acompanha o pessoal da Teologia do Corpo lá, né, Marcão? Sempre fiel. São Domingos Sábio, isso, show de bola. Raiz de Davi, os grupos de geração de Sorocaba se manifestando. Pessoal, convidem o pessoal que daqui um minutinho nós iniciaremos a nossa live. O Alex do Luz das Nações, Luz do Senhor, isso, povo Cazu, de grande Perói também. Cazu. Hoje conversei com o irmão, Matheus, lá de Miracema,
também de Itaperuna, as duas cidades ali interior do Rio de Janeiro, Hamilton, Pablo, sejam bem-vindos, acho que eles devem estar ali no Facebook, né? Sejam bem-vindos, irmãos, também os irmãos de alumínio, Adilson mandou um abraço para você, o Adilson lá do grupo Shalom Adonai, de alumínio, mandou um forte abraço para você, disse que está conosco aí também. Então tem muita gente, tem gente lá, o Tomzinho lá de Tu, tem gente Capela, além da nossa arquidiocese, está chegando em muito mais lugares aí essa transmissão, então sejam bem-vindos vocês aí também, viu, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Pessoal que está, de repente, entrando hoje pela primeira vez, né? Nós iniciamos ontem a live, você que perdeu, depois que acabar a live de hoje, você pode ir lá no IGTV, ó, falei certo, IGTV, e assistir a live de ontem, né? Assistir a live de ontem. Importantíssimo, irmãos. Nós estamos numa sequência de 5 lives. São lives formativas e espirituais. Então, lógico, tem aqui um momento de oração, mas principalmente um momento de formação a respeito da renovação carismática católica. Coisa que muitos não conhecem, né? Marcão, eu acho que a gente poderia começar com uma oração, né? Uma oração inicial. Pode ser? Você começa para nós aí? Eu até senti uma oração, eu estava escutando há pouco uma música do Padre Credimar, que é exatamente do Espírito Santo, onde ele chega no momento da música e pede algumas coisas, né? Eu até convido você, meu irmão, minha irmã que está comigo aí, se você quiser se unir a nós nessa oração, fechando seus olhos agora, e aquilo que o Padre Credimar pede é exatamente, vem sarar as nossas vidas, curar os corações, renovando os sentimentos, trazer luz às emoções. Vem mudar as nossas vidas, novo rumo e direção. Nos mergulha em águas puras, reaviva o carisma que há em nós. É isso que nós estamos pedindo, Senhor. É tudo isso que nós pedimos para esta noite. Vem curar a nossa vida. Vem renovar nossos sentimentos. Vem sarar as nossas emoções. Vem nos dar o rumo segundo a tua vontade, Deus. E principalmente, reinflama o carisma que o Senhor colocou nesta arquidiocese, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Reinflama o carisma que tu colocaste em cada um de nós. A nós que estamos unidos agora, ouvindo esta live, mas aqueles que virão, aqueles que ouvirão esta live, aonde esta live chegar, aonde esta transmissão chegar, Deus, toca os corações, cura os corações, transforma os corações, reaviva os corações e conduze-nos para ti. E de forma muito importante, Deus, nos mergulhe em águas puras. Também precisamos ser lavados de pecados, porque o pecado é o grande bloqueio para o batismo no Espírito Santo. O arrependimento é o começo do batismo no Espírito Santo. Por isso, lava, Senhor, nas águas puras, toda essa arquidiocese, todos nós. Lava todos nós que estamos agora, aonde está chegando esta oração, Senhor. Lava nas águas puras e reinflama o carisma que há em nós. Sente aí, meu irmão, minha irmã, o fogo de Deus no teu coração. Isso aí não é emocionalismo, não. Nós vamos falar hoje sobre isso. Isso aí é a experiência de Deus, a iniciativa de Deus que se derrama sobre nós essa noite. Para a glória do nome de Jesus, aleluia! Eita glória! Glória ao Senhor! Glória. Aleluia! Não dá vontade de parar, não. Ô, saudade do coração, hein? Nem vale. Ô, Marcão, eu, confirmando essa moção sua da canção aí, o senhor me fazia recordar de uma palavra. Aconteceu uma situação ontem comigo, né? Ontem, acabando a live, fui comer alguma coisa, comendo alguma coisa, eu fui assistir a TV. Por uma besteira da minha parte, eu entrei na Globo News, né? Num jornal que estava passando lá, né? E aí, bicho do céu, foi uma enxurrada de tragédia, né? Uma enxurrada de tragédia e desgraça e morte, e 300 mil morrendo, e 15 mil morrendo, 300 mil doentes, uma loucura. Eu fiquei, 15 minutos que eu assisti daquele jornal, eu fiquei mal. Mas eu entendi que hoje foi um propósito de Deus aquela situação.
Fiquei mal, fui dormir mal, não dormi direito, fiquei atribulado, né? Atribulado com Meu tamanha Deus. desgraça que estava acontecendo ali. E aí hoje eu acordei, né? Durante o dia, o Senhor, ainda com o coração um pouco atribulado, mas o Espírito Santo me fez recordar uma passagem. E é essa passagem que eu quero partilhar agora para nós iniciarmos os nossos trabalhos aqui, né? Quero partilhar essa passagem, tem muito a ver com o que você orou, com o que você iniciou a oração. Olha o que vai dizer a passagem. Está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Romanos 8, 18. Vai dizer assim: Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada a nós. De fato, Aleluia. toda a criação, esse texto é um texto fantástico, ele é muito atual. Ó, de fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação sujeita à vaidade, não por seu querer, mas por dependência daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da corrupção, em vista da Aleluia. liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, vamos lá, estamos chegando na parte profética, né? Com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, assim, até nós que, né, tivemos uma Oh, experiência glória. com o Espírito, também gememos de dores de parto. No íntimo, gememos em nosso íntimo, esperando a adoção filial e a redenção do nosso corpo. Na esperança é que fomos salvos. No entanto, uma esperança que se vê não é uma esperança. Como pode alguém esperar o que já se vê? Se todavia esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Agora aqui, ó, da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. É aquele Aleluia. que examina os corações, sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede a favor dos santos. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus desígnios. De fato, os que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem à imagem de seu filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou. E os que chamou também os justificou. E os que justificou também os glorificou. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, né, Marco? Glória a Deus. Nunca. Eu acho que para mim, essa passagem de Romanos 8 aqui talvez seja a passagem mais, mais encaixa nesse tempo na qual nós estamos vivendo, não é, Marcos? Atual. Atualíssima. Ela é É atual verdade. demais, irmão. Porque, de repente, o Sim. Senhor colocava isso no meu coração, que muitas pessoas, até que estão assistindo essa live, estão passando por situações psicológicas difíceis nessa pandemia, nesse momento de isolamento, onde as notícias terríveis vêm sobre ela, onde ela liga um jornal, é morte, é desgraça. Ela liga um outro canal, é morte, é desgraça. Então, o mundo está fazendo isso com muitos dos nossos, e muitos dos nossos estão gemendo de medo nesse momento. Mas a palavra que É verdade. Deus quer jogar, lançar para nós nesta noite é esta. Da mesma forma, o Espírito vem em nosso socorro, o socorro da nossa Aleluia. fraqueza, pois não sabemos o que pedir, mas é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. É o Espírito Glória a Santo, né, Deus. Marcão? Nunca, É, nunca glória. precisamos ter tanta intimidade com o Espírito Santo do que neste momento. Nunca É eu e verdade. você precisamos tanto de uma intimidade com o Espírito Santo do que nesse momento que nós vivemos. Porque por É mais que a verdade. nossa É verdade. humanidade esteja, por mais que a nossa humanidade esteja gemendo de dores, de parto por essa pandemia, essa doença, quando nós deixamos o Espírito orar em nós, ele vai intercedendo, ele vai curando, ele vai mostrando, ele vai dando força. É isso que ele está fazendo com você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa live hoje. O Espírito está intercedendo incansavelmente por você. Jesus está no céu, né? Foi para o céu e ele intercede também incessantemente para que o Espírito venha para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Hein? Maravilha.
É isso mesmo. Glória a Deus. São tempos de efusão, né? São tempos de efusão do Espírito. É o que nós mais Glória a Deus. precisamos, né? Glória a Deus. Pessoal, Vamos lá? então, Vamos começar? vamos para frente, peguem a caneta, peguem o papel, peguem tudo que precisa para anotar aí, né? Né, Marcão? É isso aí. É isso Glória a aí. Deus. Vamos começando, né? Marcão, Vamos lá. Agora vamos. Hoje nós vamos para o terceiro e quarto capítulo? Sim. Isso. Só para dar uma recapitulada, né? Ontem, então, nós iniciamos, falamos do cardeal Swinnens, a importância desse homem dentro da renovação carismática católica. Você que não sabe quem é ele, entre nos nossos grupos depois que acabar a live do WhatsApp, que lá vai ter material sobre ele. E depois nós falamos um pouco da questão dos 2 primeiros capítulos do documento, né? Orientações teológicas e pastorais a respeito da RCC. O Marcão deu uma introdução, relembrou um pouquinho para nós sobre a história, o nascimento da renovação, sobre os efeitos que o Espírito Santo faz em nós, com o batido no Espírito. Eu falei um pouco do contexto, né, da doutrina da igreja, mostrando que está ali, nos documentos da igreja, toda a nossa espiritualidade está no seio da Igreja Católica. Falamos da ligação com a tradição e hoje entramos então no terceiro e no quarto capítulo, talvez o mais denso do documento. Então fique muito atento. Fique muito atento, anote, que vai ser muito, muito proveitoso para todos. Vamos lá, Marcão? Vamos lá. É realmente, como você falou, o capítulo mais denso, né? Ele começa, fundamentos teológicos, capítulo, fundamentos teológicos da renovação carismática católica, né? Começa primeiramente dizendo que a renovação carismática tem seu fundamento na Trindade Santa, no relacionamento da Trindade Santa, né? Ou seja, nós vamos ao Pai pelo Filho no Espírito, né? Então o Pai, o documento vai falar, o Pai se revela como a origem do ser, né? Lá em Moisés, vocês vão lembrar, lá na sarça de Moisés, mas quando me perguntarem quem é você, o que eu vou falar para eles, né? Quem você é, Deus? E Deus se revela como a essência do ser, né? A origem do ser. Né? Eu sou aquele que é. Jesus vai falar que ele vai usar a mesma forma. Ele vai falar, eu, Pai, somos um. Né? Eu sou. Quando Jesus fala o eu sou dele lá no Jardim das Oliveiras, até os soldados que estavam para aprisioná-lo caem por terra, né? Porque se manifesta ali o Verbo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, essa comunhão da imagem do ser com o ícone do ser, que é o Filho, essa comunhão do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Santo Agostinho vai falar de maneira maravilhosa, né? O Pai é o amante, o Filho é o amado. Nós vemos isso no batismo de Jesus, quando o Pai, de lá do alto da nuvem, ele fala, né? Desce a pombinha do Espírito Santo e ele fala, esse é o meu filho, o meu amado, o meu querido. O Pai eternamente ama o Filho é eternamente amado pelo Pai. Esse amor é pessoa, esse amor é o Espírito Santo, né? Esse amor é o Espírito Santo. E nós, essa comunhão, o documento nos diz que ela só se manifesta exteriormente, ad extra, até que chama, um termo lá teológico, ela só se manifesta, nós só temos essa comunhão no Espírito Santo. Lembra uma passagem que Jesus vai falar no Evangelho assim, se alguém me amar, será amado do meu Pai. E nós, esse nós, né? O nós eterno, o nós é Ele e o Pai mesmo, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Isso acontece pelo Espírito Santo. Nós só somos cristãos se o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é que nos faz cristãos. Nós só podemos ser chamados de cristãos se o mesmo Espírito de Cristo, o Espírito da cabeça, né, da igreja, habita em nós, seus membros. Então, somente assim nós vamos ser considerados cristãos. Então, este Espírito que habita em nós, ele só vai se manifestar, ele só vai ser visível através dos seus dons e dos seus carismas. Como que eu posso ver o Espírito Santo no mundo hoje? Através de mim, através de você, se abrindo e deixando que se manifeste os dons e os carismas dele. É a única maneira de ver o Espírito Santo hoje no mundo, né? Então, São Pedro vai falar isso na pregação dele em Pentecostes.
Ele vai falar assim, quando questionavam ele, vocês estão bêbado, chapado de vinho doce. Fala, não, não é não. É isso que vós vedes e ouvistes é a efusão do Espírito Santo. É o que Joel prometeu. Ou seja, ver e ouvir. Coisas materiais, coisas que eu posso tocar. Eu só posso ver esse Espírito, que é a comunhão do Pai e do Filho, e que faz de nós cristãos hoje. Eu só posso ver ele hoje no mundo, eu só posso tocar nele hoje no mundo, através da manifestação dos seus dons e dos seus carismas. E esse é o fundamento da renovação carismática católica. Por isso nós fomentamos a busca dos dons, por isso nós nos abrimos com gratidão, como você disse ontem, Mateus, a Lumen Gentium diz, né? Com gratidão pelos carismas que Deus derrama sobre nós. Né? Então é isso. E o Mateus vai agora falar sobre quem é que dá o Espírito à igreja. Né? Quem é que dá o Espírito a nós, Mateus? É Jesus, né? É ele o batizador. É importante e interessante que nessa parte do documento ele fala justamente dessa relação entre Jesus e o Espírito. Falamos do mistério da Trindade, né? O Pai com o Filho, o Espírito, é um Deus só, em 3 pessoas divinas. Entretanto, cada um tem uma especificidade. É importante entender dessa relação entre Cristo e o Espírito através daquela passagem de João, né, onde Jesus é batizado. Ali uma manifestação trinitária, né, aonde primeiro Jesus ali recebe o Espírito, né, em plenitude, conforme está na palavra, né, o Espírito desce sobre ele. É interessante algo aqui, porque Jesus é batizado no rio Jordão, não é isso? Jordão? Jordão. É interessante o significado dessa palavra Jordão, significa aquele que desce. Olha que interessante, né? Então, Jesus sendo batizado ali no Jordão, né? Aquele que desce, Jesus recebe o Espírito Santo ali no Jordão, em plenitude. Ele recebe, e Jesus, recebendo na plenitude, ele envia um marco, lógico, Jesus, ele tem manifestações de carismas durante todo o ministério dele, mas o ministério de Jesus, ele na sua essência, é batizar no Espírito Santo. Vai dizer na palavra, né? João fala, né? Eu batizo na água, mas virá aquele que batizará com fogo, que batizará no Espírito Santo. Então, a essência do ministério de Jesus Cristo é batizar no Espírito, no fogo. Isso é uma graça. Então, na cruz, nós podemos entender também, né? Na cruz, quando ali daquele corpo ali jorra, né? É como se fosse ali já um primeiro batismo no Espírito, que jorra daquela água, daquele sangue. Depois Jesus aparece ressuscitado. Acontece ali também uma grande, se eu não estou enganado, é João 20, no final de João, né? João 20. Que acontece um grande batismo no Espírito, uma grande efusão do Espírito também, o Pentecostes joanino, se eu não estou enganado, esse é o termo justamente, né? Um Pentecostes ali onde recebe-se o Espírito Santo. E é interessante toda a dinâmica que Jesus faz, né? Falando, é necessário que eu vá para que o Paráclito, o defensor, venha a todos vocês. É necessário que eu vá para que o Espírito venha e dê cabo à minha obra. Então, é interessante, né, essa relação do Filho com o Espírito. Estão entrelaçados. Aonde age o Filho, age o Espírito. Aonde age o Espírito, age o Filho. Só que cada um na sua especificidade. É um Deus só, está agindo junto. Mas, ao mesmo tempo que estão juntos, cada um tem sua especificidade. É um mistério. É um mistério da Santíssima. É o mistério da Santíssima Trindade. Uma coisa interessante também, fechando aquilo que o Marcão falou, né, dessa relação. Os cristãos, até para entender um pouquinho dessa especificidade, o cristão, ele é incorporado em Jesus, ou seja, nós recebemos a filiação por adoção através de Jesus, e não através do Espírito. Através de Jesus, pela sua encarnação, pelo seu mistério, nós somos tomados como filhos adotivos. Entretanto, pela recepção do Espírito, nos tornamos cristãos. É uma dupla ligação. Somos incorporados em Cristo, no corpo de Cristo. E é o Espírito que faz esta obra acontecer
nas nossas vidas. Então, essa relação entre Jesus, né, entre Cristo e o Espírito Santo. E tem agora uma relação forte também entre Jesus, entre o Espírito e a igreja. Espírito Santo. E o Espírito Santo é a igreja, né? A Lumen Gentium, ele fala, viu, Mateus, o seu som de vez em quando está cortando, não sei se é só para mim. Se alguém talvez pudesse falar, eu vi que de vez em quando está cortando o seu som um pouquinho. Né? Mas vamos lá, vamos continuar. O Espírito Santo é a igreja, né? A Lumen Gentium vai dizer que a igreja é o sacramento de Cristo, ou seja, é o que torna o Cristo visível. Porém, a igreja, ela hoje é operada pelo Espírito Santo, né? O Espírito é quem opera na igreja. Vai dizer assim o documento: Jesus, em sua relação com o Pai e com o Espírito, determina a vida e a estrutura interior da igreja, servindo-lhe de protótipo. Então, Jesus é o protótipo da igreja. Protótipo é primeiro modelo, ou seja, que vem do protos, de primeiro, e tipo de modelo. O primeiro modelo da igreja é o próprio Cristo, né? A igreja começa, na verdade, ele se torna filho. É interessante, né? Tem até uma correção aqui sobre alguns teólogos. Ele se torna filho por obra do Espírito. Ele é o verbo, mas ele se torna filho por obra do Espírito no ventre de Maria. Nesse momento, o verbo eterno se encarna e se torna o filho amadíssimo do Pai, né? E por ação do Espírito, a segunda pessoa se encarna. Também por ação do Espírito, veja, ele é o Filho, ele é o Salvador, ele é o Messias, mas é por ação do Espírito que ele recebe a autoridade messiânica no Rio Jordão, aquele que desce, né? Ou seja, esse é o modelo da igreja, né? Para nós sermos, a igreja acontece, na verdade, aonde? Ela inicia lá, os sacramentos no peito aberto de Cristo na cruz, mas ela acontece no Pentecostes, porque a igreja fundada em Cristo ganha vida em Pentecostes, se inicia verdadeiramente no Pentecostes, né? Então, vem falar assim, até algo que fala assim, uma correção, que fala assim de uma forma errônea, de alguns no Ocidente pensam a igreja apenas de uma forma cristológica, achando que o Espírito Santo é só um adendo, achando que o Espírito Santo é só um vivificador, achando que o Espírito Santo é apenas alguém que vai inspirar a igreja, que vai avivar. Não! Da mesma forma que a igreja é fundada em Cristo, ela é fundada no Espírito. Né? O Jesus não se tornou primeiro filho para depois receber o Espírito. Primeiro, ele no Espírito se torna filho no ventre de Maria. Ele não recebe primeiro a investidura messiânica para depois receber o poder do Espírito, não. Ele primeiro recebe o Espírito no Jordão para depois começar seu ministério de salvador, né? De batizador. Então, tanto o Filho, Cristo, quanto o Espírito são constitutivos da igreja, ou seja, são essenciais à igreja, né? São indispensáveis à igreja, como também são constituintes da igreja. Eles fundam a igreja, eles organizam a igreja, eles coordenam a igreja, eles conduzem a igreja, né? Tanto o Filho quanto o Espírito, tanto Cristo quanto o Espírito. E é uma coisa que no Ocidente, não no Oriente, mas no Ocidente, deixaram o Espírito Santo de escanteio. A renovação carismática vem trazer novamente a toda essa importância do Espírito Santo para a vida da igreja, né? A vida da igreja. É isso daí. E também a unção de Cristo, né? A unção de Cristo vem a nós pela igreja. Esse eu quero ler no documento, Mateus, porque é rico demais, né? A igreja é o sacramento de Cristo, ou seja, como a Lumen Gentium diz, número 1, é o que torna visível o Cristo no mundo hoje. Nós vemos o Cristo através do quê? Através da igreja. Através, não só estrutura, né, gente? Mas através principalmente dos seus sacramentos, da obra da igreja. Né? E o documento diz assim, ó, é bonito demais. Se a ação da igreja é eficaz, se produz frutos na sua vida sacramental e na sua tarefa de evangelização. Se vidas são transformadas, é porque a unção de Cristo
pelo Espírito se estende à igreja. Né? Então, essa unção de Cristo vem a nós pela igreja. Quando nós nos tornamos corpo de Cristo pelo batismo, nós vamos ver daqui a pouquinho, corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo pelo batismo, nós também tomamos posse da unção de Cristo que vem pela igreja. Né? E a estrutura carismática da igreja, Mateus, importante você colocar para a gente aí agora. Essa parte ela é muito interessante, vale muito a pena entender. Só fazendo um adendo que o Marcão falou aí, né, Marcão? Me veio aquela imagem agora, não sei se você já viu, se o pessoal aí já viu, uma imagem em que, uma figura, né, em que tem um aquário, dentro do aquário tem um peixinho, né, e aquele aquário está dentro do mar. E está escrito assim, eu na igreja, e o peixinho dentro do aquário fechado no marzão ali, né? Ou seja, querendo dizer que fora do aquário, que seria a igreja ali, e dentro do mar, teria muito mais de Deus. Isso é uma figura e uma imagem totalmente errada, falsa, ilusória, porque tudo de Deus está na igreja. Né? Aleluia! O máximo de Deus está. Deus não se cansa de. Não é à toa que ele deixou uma igreja. Ele se derrama continuamente através da igreja. Então, quem tem esse pensamento desigrejado, né? O importante é eu e Deus, eu não preciso de igreja. Eu acho que não é Deus, é uma outra pessoa que está falando com você aí. Porque Deus se manifesta através da igreja, através dos sacramentos. É lógico, se é uma pessoa que não teve o conhecimento da igreja, né, Marcão? Que vive numa ignorância a respeito da igreja, lógico que essa pessoa... Exato, aí sim, né? Mas quem conhece a igreja e fala que fora da igreja pode ter mais de Deus, está vivendo uma ilusão. Então, é uma ilusão. Entrando, o Marcão falou aí da questão da igreja e o espírito, e eu vou encaixar nisso a estrutura carismática da igreja. Ontem eu falei que um documento, né, recomendei esse documento aqui, a Lumen Gentium, que fala lá no capítulo... Veja, isso aqui não é um documento da renovação, tá? Isso aqui é um documento da Igreja Católica. Tem católico aí? Deixa um joia aí quem é católico. E interessante, é uma constituição dogmática. Isso é imutável, né? Isso é imutável, é uma constituição dogmática. Isso, é dogmático, ou seja, todo católico tem que crer, né, nessa constituição dogmática. E lá, no capítulo 4, está escrito que a igreja, ela vive, a vida da igreja é permeada pelos dons hierárquicos, pela hierarquia, pela firmeza, pelo dom de governo, mas também pelos dons carismáticos, os dons que dão a liberdade, o serviço para toda a igreja. Então, justamente o capítulo 4 desse documento explica essa estrutura carismática da igreja. Né? Tem a estrutura hierárquica e a estrutura carismática. Importante entender o seguinte, que toda a igreja participa do Espírito Santo. Pelo batismo, né? Todo batizado participa do Espírito Santo. Não existe uma classe especial. Não há um grupo separado, repleto do Espírito Santo. Não, os repletos do Espírito Santo é o pessoal da renovação. Não, todos na igreja são grandes carismáticos em potencial. Porque o Espírito, através do batismo, foi derramado na potência, no poder, em tudo. Porém, existem fiéis que se apropriam mais dessa potência e dão vazão. E existem fiéis que não apropriam. Lembra, o Espírito age na nossa liberdade, conforme nós vamos nos abrindo a Ele, Ele vai agindo, Ele vai fazendo. Eu até acho interessante aqui uma pequena historinha. Historinha não, né? Mas é um fato. Veja você na sua casa, por exemplo. Olha o que acontece. Você está cozinhando, fazendo aquela lasanha top. Certo? Tá, glória. Aquela lasanha
bolonhesa top. E aí, só tá você, no caso, eu e minha esposa fazendo aquela lasanha fantástica. De repente chega o Marcão batendo, assim, de surpresa. De surpresa, assim, avisar. Chega o Marcão batendo na porta, assim. A gente fala, meu Deus, mas a gente fez a lasanha só para nós, né? Não tem quantidade para fazer para o outro. Aí o Marcão bate na porta, a gente fica surpreso, bem na hora do almoço. E aí, o que a gente faz? A gente não faz aquele convite por conveniência. Pô, Marcão, você não quer comer com a gente? Não quer almoçar com a gente? Mas lá dentro tá assim, fala não, fala não, fala não, fala não, fala não, fala não. É só para nós, não tem para Tá ele, não tem mandando para até ele. mensagem subliminar. Tá mandando mensagem subliminar. Fala não, fala não. Isso, ou seja, é, é um convite, é aquele convite por conveniência, só por Sim. educação, não é? E aí o Marcão fala assim, não, não precisa, eu já comi, mas por dentro também com aquela vontade, né? Mas eu quero, convida de novo, eu preciso, o cheiro tá bom. Então fica naquela relação de conveniência, mas não autêntica. Sem desejo autêntico, sem a necessidade, né? E o que acontece conosco? Ou seja, acontece conosco a mesma forma. Às vezes a nossa relação com o Espírito Santo é dessa forma. Nós fazemos convites para ele de conveniência. Ah, Espírito Santo, vem, vem. Mas nós não queremos que ele entre e mude tudo que ele tem que mudar. Ah, entra na minha espiritualidade, me ensine a rezar mais. Mas no coração não quer ter uma mudança radical de vida, não quer ter mudar, que o Espírito Santo mude as práticas, não quer que o Espírito Santo mude o caráter. Irmãos, nós estamos num tempo, e principalmente muitos que estão dentro da renovação, de fazer pedidos, amar ao Espírito Santo por conveniência, por educação, porque outros estão pedindo. E por causa disso não estamos experimentando a plenitude do Espírito Santo. Então, no nosso coração tem que ter o desejo, o querer de fato. E não pedidos, vem Espírito Santo, vem. Me dá uma espiritualidade mais profunda. Mas, viu, não toca naquela área do meu pecado. Ó, não toca naquela área que eu tenho que amar aquela pessoa que eu não amo, que eu não consigo mais ter relacionamento. Não toca, entende? A gente quer fazer convites de conveniência ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tem até um exemplo muito bom, né? Que é o exemplo do quartinho da bagunça. Só conhece o quartinho da bagunça da casa da gente aqueles que são íntimos de verdade. Né? Agora, aqueles que chegam de visita até a sala não conhecem o quartinho da bagunça. Né? A gente está na hora de levar o Espírito Santo a se sentir em casa dentro de nós, para ser o dono até da quartinho da bagunça, para ele ver até aquilo lá que está tudo errado e tudo de ponta cabeça, e ele ajudar a gente a organizar aquilo lá também. Não receber o Espírito Santo só na sala, dar um pouquinho de água para ele, pegar um pouquinho daquilo que ele tem que dar. Né? Por isso fica aqueles cristãos que não mudam, né? Aquele cristão Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. Né? É verdade. Exatamente. Marcão, abre o teu quartinho da bagunça. Abre o teu quartinho da bagunça. Veja, é importante ter a expectativa no coração, a abertura no coração, e aí de fato nós temos um derramamento pleno. Não só porque alguém pediu para você rezar pelo Espírito Santo que você deve rezar, mas porque o teu coração anseia, porque o teu íntimo geme em dores de parto, desejo de Deus. Irmãos, importante dentro dessa estrutura carismática entender que o Espírito Santo não é um monopólio da renovação carismática católica. Então, não é só quem está na renovação que tem o Espírito, não é só quem está na renovação que tem os carismas. Olha que interessante, todo cristão, vai dizer o documento, todo cristão tem um carisma. Todo cristão é carismático, por quê? Porque a Igreja Católica é carismática na essência, na natureza. Como, lógico, é aquilo que eu falei. Tem fiéis que se abrem mais, tem fiéis que entram de fato no mistério e fazem uso constantemente dos carismas que estão pelo batismo dentro dele. Certo? Então, isso é muito importante. Os carismas, outra coisa importante dessa estrutura, nós que estamos na renovação, achamos que os carismas são apenas aqueles 9 que estão na apostila, né? Somente aqueles 9 que estão nos nossos aprofundamentos. Não, aquilo ali é só uma pitadinha. Os carismas são inumeráveis. Inumeráveis.
Então, isso é muito importante. Marcão, nós temos 15 minutinhos. Já estou passando a bola para você pegar alguns pontos da tua parte aí. Mas importante, da estrutura carismática da igreja, então. O monopólio do Espírito não é da renovação. A renovação, ela é aquela que desperta a igreja, que a igreja é carismática. Os carismas são inumeráveis. Aonde está a igreja, está o Espírito. Aonde está o Espírito, está a igreja. Todo cristão tem algum carisma. Aleluia, aleluia. Eu vou dando continuidade aqui então, Mateus, o acesso à vida cristã, fala do documento, na verdade falando da iniciação da vida cristã, né? E vai falar as diversas expressões que tem dentro do Novo Testamento sobre o início de uma vida cristã, né? Na verdade, na vida adulta ele vem uma unção de fé, provoca um arrependimento dos pecados, renúncia dos ídolos, a volta para Deus, né? A conversão, o batismo, onde nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Essa é a iniciação cristã e tem as diversas expressões, né? E na verdade aqui quer dizer o quê? Para se tornar um cristão, é aquilo que a gente já falou, eu falei, Mateus falou, torno a repetir. Para se tornar um cristão, só tem um jeito: o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é tornar-se cristão, né? Receber o Espírito Santo, o sacramento do batismo, né? E também se abrir para viver uma experiência profunda com o Espírito Santo, né? Eu queria falar, Mateus, tem a parte dos dons aqui. Você quer colocar algumas coisas dos dons? Que eu queria entrar depois na experiência também. Show. Não, só para a questão da iniciação cristã que você falou aí, né? E os dons, é importante o seguinte, que até uma coisa que eu coloquei aqui, que tem uma música que a gente canta, né? Que nas comunidades primitivas da igreja, receber o Espírito Santo era um sinônimo de receber poder. Então, tem até aquela canção que a gente canta, né, Marcão? Eu vim aqui, foi para buscar poder. Eu vim aqui. Eita, esse é corinho de fogo, meu Deus. Olha só. Esse é corinho de fogo, aleluia. Vim aqui para ser imergido do Espírito Santo, receber o fogo do Espírito e o poder de, através do uso dos carismas que são para toda a igreja, evangelizar todo o mundo. Só isso que eu queria tocar nesse ponto, né, Marcão? Glória a Deus. Vamos falar então da experiência. Vejam bem, lá no Novo Testamento, começo do Novo Testamento, ali o testemunho bíblico e também a igreja pós-apostólica, o Espírito Santo não era uma doutrina, né? O Espírito Santo era uma experiência. Eles experimentavam o Espírito Santo. Não era uma doutrina ensinada, não era uma doutrina a ser ensinada, era algo a ser experimentado. O que denotava quem é cristão do não cristão era a experiência que se tinha do Espírito Santo, que se tinha com o Espírito Santo, né? Essa experiência que é o quê? É o que eu e você já fizemos. Todos nós que fomos batizados no Espírito Santo. Nós tomamos consciência concreta de Deus. Deus deixa de ser uma ideia e se torna alguém, uma experiência concreta, existencial, que não acontece, pode até acontecer no tempo, mas é existencial, é para sempre, muda a vida, né? Transforma a vida. Essa experiência, né, da infusão do Espírito Santo é com uma consciência concreta e imediata de Deus. Nossa, Deus está aqui, Deus existe. Deus é de verdade, Ele me tocou, eu o toquei, nós nos abraçamos, né? Na minha experiência de oração foi um abraço do Pai, foi um abraço de Deus, Deus me abraçou, o que eu posso fazer? Eu era um filho safado, mas Deus me abraçou, né? E foi uma experiência concreta, imediata, uma consciência de Deus, né? Uma consciência do Espírito Santo, e essa experiência, essa efusão do Espírito, essa experiência com o Espírito Santo, ela traz duas experiências dentro dela. A primeira experiência da pessoa de Jesus, da presença de Jesus. Você acaba tendo Jesus como alguém mesmo, alguém de verdade, alguém vivo. E a segunda experiência é a experiência do poder. E as duas experiências são muito bíblicas, porque a experiência da presença vem exatamente confirmar o que Jesus prometeu. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, né? É bíblico. A experiência do Espírito faz isso. Nós caminhamos com Jesus. Aquele que experimenta o batismo no Espírito
caminha com Jesus, tem a presença de Jesus. Jesus se torna um amigo, Jesus se torna um companheiro, Jesus alguém a todo momento do meu lado. É uma presença verdadeira. E o segundo momento, a experiência do poder, que é o poder do Espírito Santo. Né? É o poder que ele fala lá em Atos dos Apóstolos: esperem lá em Jerusalém, porque vocês vão receber poder. Cada vez que for falar no Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos, vai se referir ao Espírito Santo como força e poder. Lá, quando vai revelar Jesus, ele era poderoso em palavras e obras. Por quê? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dava a ele poder. Poder em palavras, poder em obras. Né? Então, essa relação da presença, que as duas experiências que esse encontro com Deus dá, é a relação da experiência, da presença de Jesus e a experiência do poder do Espírito Santo. Né? Esse poder que a gente vê de forma extraordinária na missão. Essa unção de poder, a gente experimenta ela na missão. Deus não vai dar poder para você ficar dentro da sua casa brincando de carismático. Você vai experimentar, eu vou experimentar, nós vamos experimentar poder na missão evangelizadora. Na missão evangelizadora, nós vamos experimentar o que é poder do Espírito Santo. Marcão. Fala aí, Matheus, eu sei que você quer falar. Eu vou além. Deus não derrama esse poder para nós ficarmos fechados dentro do nosso grupo de oração. Aleluia. Tem grupos de oração que reclamam de não ter carismas. Mas para que querem carismas que não se colocam para usar os carismas no mundo? Na família, nos arredores, aonde estão, e ficam pedindo carismas, mas não entendem que os carismas são dados justamente para o outro, para a missão. O poder é dado justamente para que o nome de Jesus seja levado, para que o pagão creia, para que aquele que não conhece Jesus creia, sinais. Veja, os carismas não são para que a gente fique brincando de ping-pong dentro do grupo de oração, não, lógico. Deus também age ali nas pessoas que estão no grupo, cura, transforma, mas principalmente os carismas são sinais que Deus dá ao cristão para que o poder de Jesus Cristo se manifeste para aquela pessoa creia que Jesus vivo está ali agindo. Amém? Aleluia. Marcão, a experiência... Pode falar, Matheus. Manda ver, continua aí, senão eu vou atrapalhar você. Pode continuar. Tá. A experiência e as emoções, isso aqui é muito importante. Porque ainda somos julgados de ser emocionalistas, de ter sentimentalismo superficial, de que o que acontece com a gente não é de verdade, é na verdade fruto de uma indução, fruto de um sentimentalismo, fruto de uma elevação emocional. Isso é mentira, né? Por dois motivos. O primeiro motivo, a experiência de Deus é um ato de Deus no homem, não é um ato do homem em Deus. Né? Por isso, nós podemos nos abrir e nós devemos nos abrir. Mas quem determina quem vai ser batizado no Espírito é Deus. É Ele quem atua, é Ele quem age, Ele faz a experiência. Né? Ele dá a experiência. Por isso, muitas vezes nós preparamos retiros maravilhosos e uma pessoa é batizada no Espírito. Por quê? Vai perguntar para Deus. Todos podem ter se aberto, mas naquele momento ele quis fazer a experiência com aquele. Né? Porque Deus é Deus e não precisa dar satisfação. Mas o mais importante é isso. A experiência é uma ação divina no homem, não uma ação do homem. Por isso não é emocionalismo. É Deus quem age. E age no homem integral. Veja, eu, Matheus e você, meu irmão, minha irmã que está me vendo aí, que está ouvindo a gente, nós não somos fragmentados, nós não somos em pedaços. Deus nos fez inteiro, corpo, mente, alma, espírito, psique, afetividade, emoções. Se nós pudéssemos separar as emoções de nós, a Adriana, nossa coordenadora, estaria desempregada, Matheus. Porque eu podia pegar as emoções que eu me frustrei lá no passado, veja só, até do ponto de vista racional. Eu pego as emoções que eu me frustrei no passado, que são emoções tóxicas e nocivas, eu simplesmente coloco elas do lado da minha vida e vou viver a minha vida. Não tem trauma, não tem mais problema. As emoções podem ser separadas da minha razão, elas não determinam.
Então, não dar valor para as emoções, querer separar a razão das emoções é algo muito perigoso. Não tem como a gente fazer uma experiência em Deus fragmentado. Quando nós fazemos a experiência em Deus, nós fazemos experiência em todo o nosso ser, na nossa psique, até o nosso corpo às vezes sente, né? No nosso corpo, na nossa psique, na nossa inteligência, nas nossas emoções, nos nossos afetos, na nossa lembrança, na nossa memória, é em todo o nosso ser que nós fazemos as nossas experiências, né? E é importante só colocar aqui, quanto tempo a gente tem aí, Mateus? 5 minutos. 5 minutos. Oh, Deus dá unção de síntese. Oh, glória. É agora, Senhor, que eu vou ver o milagre da síntese. Vamos lá, gente. A experiência ela pode ser de duas formas. A experiência de crise ou a experiência de conhecimento. A experiência de crise é aquela que a gente consegue datar. Ela acontece no cronos da nossa vida. Ela acontece num determinado momento, num tempo. Ela tem data, ela tem hora. É o que aconteceu em Duquesne. A gente sabe o que aconteceu lá. Foi em fevereiro de 67, esqueci exatamente a data, mas foi em fevereiro de 1967. Aconteceu uma experiência de crise. Era uma experiência de crise porque é uma experiência de impacto. Né? Deus se apodera, renova e opera e faz uma obra. Aconteceu com tantas pessoas. A minha experiência com Deus foi uma experiência de crise. Junto com minha esposa, a Kátia, que está nos vendo aí. Nós entramos, ela era minha namorada, entramos num retiro, traficante, safado, sem vergonha, ordinário, criminoso, uma experiência de crise, de impacto. Deus nos abraçou, né? E transformou a nossa vida, lógico, tem todo um caminho, mas transformou a nossa vida, operou ali uma renovação espiritual. Esse é a experiência de crise. Mas tem a experiência de conhecimento, que ela vai acontecendo aos poucos, no crescer da nossa vida. Até ela vai acontecendo, tem até para denotar, a gente vai tomando consciência num desabrochamento espiritual e chega à maturidade espiritual através do conhecimento. É importante, sabe por quê, Mateus? Tem gente que chegou a falar para mim já, isso eu falo porque é testemunho meu. Nossa, Marcos, eu queria ter um testemunho igual ao seu, tenho até inveja. A vontade de falar assim, eu não queria ter esse testemunho, eu queria ter conhecido Deus pela maneira do crescimento gradual, nascendo na igreja, permanecendo na igreja, e aos poucos vai tomando consciência dessa presença avassaladora de Deus que transforma a vida. E aos poucos vai se atingindo o conhecimento de Deus, sem experiências impactantes, crescendo no conhecimento da maturidade espiritual. É a forma mais católica, é a forma que os católicos mais gostam de reconhecer um crescimento espiritual, gradativamente. Então tem esses dois tipos de experiência. O problema é que às vezes na renovação carismática nós queremos enfiar goela abaixo a experiência de impacto nas pessoas, como se somente elas fossem importantes, né? Nós pedimos sim graças extraordinárias e devemos pedir, principalmente por isso que o Mateus falou. A graça extraordinária não é para nós. A graça extraordinária é para o mundo e para a igreja. Os carismas, nós queremos as manifestações plenas dele, plenitude de carismas. Mas por quê? Porque é para o ministério, é para o serviço do homem, é para o serviço da igreja, para anunciar Jesus ao mundo, né? Por isso nós queremos os carismas, né? Mas nem tudo é experiência. Porque senão a gente tem muito ratão de retiro, né, Mateus? Que a gente chama ratão de retiro, que vive na renovação carismática, que vive no grupo de oração, enquanto tem revelação, enquanto tem manto, né? Só enquanto tem isso, quando tem experiências impactantes. Mas você vai ver, são pessoas imaturas, às vezes há anos e anos caminhando na igreja, e não cresceu na espiritualidade, porque não entendeu nada, que a gente quer sim as experiências impactantes, mas a gente sabe que existem as outras nuances da vida espiritual, que vai vir em tempos de escuridão, de noite escura, que é necessário ser cura, que é necessário as outras formas da espiritualidade, sacramental, Bíblia, oração e tudo mais, e por aí vai. E é isso, Mateus, a experiência. São dois extremos, né, Marcão? De um lado existe o emocionalismo, de outro lado existe o intelectualismo. Isso. As emoções fazem parte da nossa experiência, porque igual você falou, Deus toca o homem inteiro.
a mente, o coração, o corpo. Então, quando há uma manifestação do Espírito e a gente louva, a gente ergue os braços, a gente roda, a gente vai... O Espírito faz isso. Chora, chora. Chora, tribucha, isso faz parte, porque o Espírito toca inteiro. Agora, quando eu fico buscando ou promovendo situações para que os outros sintam emoções, ou que eu fique buscando sempre emoção, 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 eu estou vivendo o emocionalismo. Do outro lado, existe o intelectualismo, ou seja, não, o Espírito não toca em mim, eu não sinto emoções, eu não preciso chorar, eu não preciso sentir nada no meu corpo. Por quê? Porque eu conheço, para mim basta o conhecimento, para mim basta saber, para mim basta o conhecimento da doutrina. Ou seja, é o intelectualismo, é o lado direito. Os dois estão errados. As emoções, elas fazem parte da experiência, sim. O toque, o choro, o rodopiar fazem parte da experiência carismática, sim, mas também tem que ser vivida uma busca daquilo que é maior, do conhecimento da Sagrada Escritura, do conhecimento das coisas de Deus, da doutrina, né, o conhecimento daquilo que a igreja ensina. É esse caminho equilibrado que leva a gente a uma experiência autêntica. Marcão, para finalizar aqui, um resuminho aqui do capítulo 4, que é bem pequeno, vai dizer o seguinte, até pegando nesse gancho aí. O capítulo 4 vai falar um pouquinho dos problemas, alguns probleminhas que acontecem na renovação, que é bom para a gente ficar atento. Primeiro, o fundamentalismo bíblico e doutrinal, ou seja, a leitura ao pé da letra da Bíblia, sem buscar entender aquilo que a igreja fala, sem buscar entender aquilo que os santos falaram sobre aquela passagem, entende? Então, nós temos que tomar um cuidado para não fazer uma leitura ao pé da letra. Lógico, eu posso pegar a Bíblia, orar com ela? Lógico, pode e deve. Mas é importante buscar entender aquilo que a igreja fala sobre aquele texto para não correr o risco de fazer uma leitura fundamentalista. Certo? Isso é um ponto importante. Veja, dentro desses pequenos probleminhas que existem alguns problemas com relação aos termos. O batismo no Espírito, por exemplo. Vamos lá, eu quero deixar de maneira bem simples aqui, bem simples aquilo que o documento fala. Para os católicos que são da renovação, o batismo no Espírito tem dois sentidos. Um é o sentido teológico, ou seja, quando a pessoa é batizada, ela recebe os sacramentos da iniciação cristã, ela é batizada no Espírito, teologicamente, no sentido teológico, certo? Então, pensando nesse raciocínio, todo cristão é batizado no Espírito Santo. Só que, para nós da renovação, também tem aquela experiência que o Marcão falou, essa experiência de crise, né? É o chamado sentido experiencial do batismo no Espírito. O momento na qual a presença ativa do Espírito, recebido na nossa iniciação, se torna visível e consciente. É uma experiência que a gente recebe, a gente fala, nossa, algo está acontecendo de fato comigo, coisas que eu não gostava antes, agora eu estou gostando, poxa, não amava a Sagrada Escritura, agora eu amo, não amava tanto a igreja, agora eu amo, não amava as coisas, Nossa Senhora, agora eu amo, né? Não amava a Eucaristia, agora eu amo, ou seja, é uma experiência ali, que aquilo que nós recebemos do batismo, na iniciação, se torna real, se torna forte, verdadeiro. E isso é fantástico. Então, quando nós na renovação utilizamos o termo batismo no Espírito Santo, nós estamos falando deste sentido experiencial, onde aquilo que nós temos enquanto cristãos, que é o Espírito, se torna visível e sensível a cada um de nós. Isso é importante. Uma maneira legal de explicar que não é uma graça, não é um sacramento, é uma graça de oração, né? O sacramento do batismo é uma coisa. O batismo no Espírito na renovação é uma graça de oração. Na verdade, é uma oração. É um fruto de uma oração. Né? Fantástico. E o tempo nosso? Foi embora? Acabou o tempo, Marcão. E o seguinte, eu queria fechar o seguinte. Tinha uma coisa muito importante esse capítulo 4 que a gente vai ter que retomar. A gente vai ter que retomar. Pessoal, seguinte, avisos nesses 15 segundos. Temos um estudo bíblico de São Paulo aos Romanos, busquem aí, temos o link para estudos aqui na bio, e também temos a novena de Pentecostes que acontecerá sexta-feira. Entrem no grupo, recebam o material. Marcão,